Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje continuaremos o nosso estudo com o pastor e compositor Marcos Witt sobre o livro Que Fazemos com Esses Músicos? Levarão Sua Iniquidade. Números capítulo 18, versículo 23. Nesta passagem, encontramos outras responsabilidades que os levitas do Antigo Testamento tinham. É interessante, ao ler essa parte, que novamente se menciona que os levitas faziam o serviço. Esta ocasião difere um pouco da primeira passagem estudada, pois depois de mencionar que farão o serviço, diz que levarão sua iniquidade. Existe um efeito interessante, pois dá outro significado à palavra serviço. Isso também é parte do que se tem de fazer, levar a iniquidade dos pecados que se apresentam no tabernáculo da presença de Deus. É verdade, a versão revista e atualizada da tradução de João Ferreira de Almeida diz o seguinte: levarão até o fim o serviço do tabernáculo e responderão por suas faltas. Ao estudar esta passagem, a maioria dos comentaristas diz que isso se refere ao que o Senhor disse a Arão e os seus filhos no capítulo 18, versículo 1. Tu e os teus filhos e a casa do teu pai, contigo, levareis o pecado do santuário, e tu e os teus filhos contigo levareis o pecado dos vossos sacerdócios. Para entender isso, temos que recordar o relacionamento de Moisés com um lugar que oferecia sacrifício em reconhecimento e arrependimento do pecado. O sumo sacerdote, nesta ocasião Arão, representaria o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta passagem, vemos que Jeová está respondendo à pergunta que fizeram em 17, no 12 e no 13. Porque queriam saber como fazer para aproximar-se do tabernáculo, já que Deus lhe dissera que todo o que se aproximasse morreria. Então o Senhor explica que a maneira de se aproximar e não morrer é por meio dos sacerdotes, aqueles que levariam os pecados apresentados no santuário por toda a gente que se arrependesse. Aqui, é claro, a comparação que existe com Cristo, já que ele levou os pecados de todos nós na cruz do Calvário ao se oferecer como o último e perfeito sacrifício. Bem, voltando à nossa responsabilidade de levar a iniquidade, temos sempre que lembrar que quando nos aproximamos de Deus, normalmente é porque queremos levar alguma coisa até Ele, como por exemplo pecados, problemas, situações difíceis, angústias, etc. Uma das nossas tarefas é levar esta iniquidade que se apresenta no tabernáculo, mesmo sabendo que Cristo levou todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Há um aspecto muito interessante que relaciona você e eu como sacerdotes. É o que veremos em seguida. Ao servir na presença do Senhor, ao dar nossa vida à obra do reino como devemos, já que todos fomos feitos reis e sacerdotes, estamos entregando a nossa vida para que aqueles que não conhecem a Cristo e também os que o conhecem possam ter alguém do corpo de Cristo com quem falar sobre os seus problemas, angústias, pecados e etc. Isto é parte da função do corpo, ser representantes de Jesus aqui na terra, ser o braço do Senhor que se estende em misericórdia pelos desamparados, ser a boca do Senhor que fala palavras de verdade, sabedoria e justiça aqui na terra, ser os pés do Senhor levando as boas novas do Evangelho a todas as pessoas por todas as partes do mundo. Ao fazer esta obra de serviço, nós deparamos com muitas iniquidades, no sentido que muitas pessoas irão falar coisas que não serão muito agradáveis, mas que estarão certas. Outras pessoas se achegarão a nós para conversar e nos confessar seus pecados. Outras derramarão sobre nós os venenos que acompanham a amargura, as desilusões e os dissabores da vida.
Por muitos lados estaremos expostos à iniquidade e à imundície, assim como fizeram os sacerdotes do Antigo Testamento quando o povo vinha ao tabernáculo para oferecer suas oferendas de paz e arrependimento diante do Senhor. Era importante que estes sacerdotes se comportassem de uma maneira digna ao seu ofício, e isto me leva a uma das aplicações desta passagem para nossas vidas. Existe um lado e um alto preço a ser pago através da ética e retidão com que conduzimos as coisas relacionadas com a iniquidade, mostrada por muita gente. Como sacerdotes da nova aliança, você e eu devemos ter o máximo cuidado ao tratarmos da vida de outras pessoas. É impossível ser um bom sacerdote e descuidar-se de zelar por pessoas que recorrem a nós para pedir ajuda ao Senhor. Poderíamos falar por muito tempo da quantidade de pessoas que se frustraram e desiludiram e se desviaram do caminho por causa de sacerdotes que tornaram frivolamente sua responsabilidade de levar à iniquidade, em lugar de entregar essa iniquidade ao Senhor e sepultá-la debaixo do sangue poderoso de Jesus. Levaram-na a outro irmão ou a vários outros irmãos, espalhando a iniquidade por todos os lados, em lugar de contê-la debaixo desse sangue derramado exatamente para ocultar os pecados. Quantas vezes temos falhados, melhor dizendo, consciente ou inconscientemente, como sacerdotes ao não levar a iniquidade deixada no tabernáculo? Lembre-se de que em muitas ocasiões a presença poderosa do Espírito Santo provoca nas pessoas um questionamento de seu erro e pecado, porque essa é exatamente uma das tarefas do Espírito Santo. Quando alguém está em sua presença, vem o quebrantamento e o arrependimento, o que é bom e necessário. Ao estarmos você ou eu orando por outra pessoa, provavelmente haja a necessidade de liberar toda a sua iniquidade, confessando coisas que estão atormentando essa pessoa, pois para isso fomos chamados. Mostrar o amor de Cristo a esta pessoa e para ajudá-la a se levantar da condição que se encontra. Sejamos prudentes, sábios e entendidos nisso. Deixemos a iniquidade sobre o sangue do Cordeiro, onde existe perdão e purificação de toda a imundície. Que bênção termos de levar a iniquidade para sepultá-la no mar do seu sangue. Que momento de alegria e de júbilo! Não arruinemos com nossa falta de ética e retidão ao fazer algo tão torpe como praticar a iniquidade com os outros. Isto porá tudo a perder. Estabeleçamos em nossa vida uma série de regras e limites que possam regular nosso comportamento ministerial ou sacerdotal. Simplesmente, ao estar num púlpito ministrando com cânticos, tocando alguns instrumentos, lendo algumas passagens da palavra ou qualquer outra coisa menos para nós, colocamos-nos numa atitude de ministério ante os olhos de que estiveram presentes. Como resultado, muitas vezes, depois de uma reunião, haverá pessoas que se aproximarão de nós porque nos viram participar de uma maneira diferente e, portanto, desejarão nos dizer algo sobre suas iniquidades, pedindo-nos oração, ajuda ou conselho. Neste momento, precisaremos ter bem estabelecido a nossa vida e ética sobre como vamos tratar estes assuntos. Por exemplo, no meu caso, que tenho o privilégio de viajar para diferentes lugares e países, encontro com pessoas que, depois de me ouvir pregar ou ministrar, gostariam de falar comigo sobre alguns problemas em sua vida. Existem muitas pessoas que a única coisa que desejam é uma palavra de conselho, talvez porque não gostariam ou não lhes convinham que fosse dada pelo seu pastor. Nestes casos, uma das regras de ética que estabeleci em minha vida é que em meu ministério e a de nunca tomar um lugar que não me corresponde, dando conselho a uma pessoa num problema ou numa situação que desconheço totalmente. Sempre tenho como regra, depois de escutar estas pessoas, dizer-lhe: irmão ou irmã,
Não sou pessoa indicada para lhe dar um conselho nesta área. O indicado é seu pastor ou líder espiritual. É importante estabelecer esta regra da ética em nosso ministério e em nosso sacerdócio, para que a iniquidade do tabernáculo não seja espalhada por todas as partes, mas que fique onde deve estar, debaixo do sangue de Jesus. Falando em espalhar iniquidade, me lembro das vezes em que estive em reuniões de oração onde todos expõem seus pedidos para que os demais orem a favor deles. Existem algumas pessoas que utilizam esta ocasião para desfrutar, como os demais, da última fofoca do momento. Ouvimos dizer: ai, irmão, orem por Maria, porque está passando por uma situação muito difícil neste momento. E como os demais já receberam a instrução de que tem que pedir especificamente pelas coisas, lhes respondem: seja mais específico para que saibamos orar, porque precisamos orar detalhadamente. Então a primeira pessoa começa a contar a história da Maria, enquanto todos os demais permanecem verdadeiramente escandalizados pelo que estão ouvindo, a ponto de comentarem em sussurros um ao outro: como Maria se atreve a fazer tal barbaridade? É bom, eu sabia que ela não era muito cristã. E aqui está a prova. Após terem todos os detalhes, eles começam a orar e muitas vezes, como fariseus que diziam: Senhor, que bom que não sou como Maria, mas sim te faço oferenda e te sirvo e faço corretamente. O que me pedes, tem misericórdia de Maria. Enquanto isso, nosso ego espiritual chega a uns novos níveis de altura. Terminada a reunião de oração, a primeira coisa que os participantes querem fazer é pegar o telefone e começar uma corrente de oração por Maria e, desse modo, espalham a iniquidade por todos os lados. Isso tem que mudar, e pode mudar com você e comigo, se pedirmos ao Senhor que nos dê sua graça para poder estabelecer as regras e fronteiras corretas com nossa vida para nos comportar com retidão, levando a iniquidade do tabernáculo e depositando-a sobre o Senhor, que tem cuidado de nós, conforme está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Para resumir este item, diria o seguinte: trabalhar no sacerdócio do Senhor requer muitas vezes sujarmos as mãos com os problemas das vidas dos outros. Quando isso acontece, levemos essa iniquidade e limpemos com o sangue do Senhor Jesus. Dentro de cada uma das sessões que vimos neste capítulo, há muito mais do que poderíamos falar, mas faltaria espaço e tempo para cobri-lo. Melhor que eu peça ao Senhor que Ele use estes pensamentos simples que me deu para fazê-los vida e carne em você. Peço ao Senhor que Ele te ilumine muito mais sobre como devemos nos comportar, salmistas e sacerdotes desta nova e melhor aliança do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer as tarefas designadas aos levitas do Antigo Testamento sirvam como um modelo simples de como devemos nos comportar e quais são algumas das coisas que o Senhor espera dos sacerdotes do Novo Testamento. Valeria a pena em cada item você passar tempo pedindo ao Senhor que o faça muito mais e mais como homem ou mulher que Ele deseja. Se você estava pensando que era simples ser um músico desta nova geração, já teria percebido que existe muito mais que apenas tocar e cantar, e que Deus espera muito de nós. Se não quiser ser este tipo de músico, de ministro musical, sugiro que você faça outra coisa, porque o que segue só vai comprometê-lo mais e mais a ser parte de uma nova geração de músicos que Deus quer usar. Se não quiser mais compromisso do que já tem, por favor, siga o seu caminho e faça outra coisa. Continuaremos no próximo capítulo.